Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer o João, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura desse livro. Vamos continuar com o nosso ensinamento a respeito de Jesus, né? Espero que vocês estejam gostando. E se vocês estiverem gostando e estiver ajudando na compreensão de vocês, continue pedindo para vocês compartilharem, dar o like de vocês, divulguem para as pessoas, né? Porque a minha intenção realmente é que as pessoas conheçam genuinamente quem é Jesus na leitura simples da palavra, né? Porque tem tantas vozes hoje no YouTube, no mundo, pessoas falando e dizendo, e nada melhor do que a gente fazer a leitura simples da Bíblia e compreender o que está sendo dito, tá bom? Então vamos começar. João, capítulo 10. Jesus, o pastor verdadeiro. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem voz de estranho. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. E tem uma versão que fala: eu venho para que você tenha vida e vida abundância. Então assim, gente, historicamente falando, antes de Jesus, muitas pessoas vinham dizendo que é o Messias. Tanto até que na época de João Batista, né, a gente lembra que nos primeiros capítulos, João Batista tinha muitos seguidores. Lógico que ele não se dizia Messias, mas existiam pessoas que falavam: bem, eu sou o Messias prometido, existiu. Então, Jesus está falando a respeito dela. Muitos disseram, já vieram dizendo que é um Messias, mas eu sou o Messias verdadeiro, né? Eu sou o caminho que vou te levar para a vida abundante, para a vida eterna. Então, repetindo esses ensinamentos que a gente vem tendo em todos os demais capítulos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não importa com as ovelhas de verdade. Mas eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, tá? Ele estava aqui falando do curral dos judeus. Só que nós vamos ver a partir de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, que claramente o Espírito Santo dá um entendimento de que todas as nações, todas as pessoas do mundo tinham que ouvir a respeito de Jesus. Porque essa água viva, essa comida que não cessa, essa paz espiritual, essa transformação que Jesus oferece não seria só para os judeus. Seria para todos aqueles que creem, independente de etnia, de raça, de nada. Eles só precisariam entender que é através da vida dele, que é através da entrega de Jesus Cristo na cruz, que a gente poderia receber tudo isso, tá? Então, qualquer um de qualquer lugar que entendesse isso e quisesse receber Jesus, para a partir daí Jesus ser o bom pastor dela, Jesus é o meu pastor hoje, né? É a voz dele que eu ouço. Aliás, é a primeira voz que eu ouço, não que eu não ouça outras vozes e sou uma pessoa que não quero mais saber de nada. Eu ouço tudo, mas a primeira voz e o meu discernimento maior eu vem da fonte do Senhor, né? Eu obtive essa revelação para mim e é isso que eu estou tentando ensinar para vocês. E é isso que o próprio Jesus está falando. Eu sou pastor, eu vou ter minhas ovelhas que vão me seguir, que vão ouvir minha voz. Então ele teve os discípulos dele naquele momento que eles estavam andando aqui na terra,
mas nós continuamos sendo discípulos dele, né? Aqueles que têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, vive essa vida proposta por Jesus, recebe o Espírito Santo, tem a vida transformada, principalmente com o objetivo de transformar a vida dos outros, porque quando a gente é transformado, a gente não fica satisfeito em ter só a nossa vida modificada, a gente quer que todo ser humano tenha uma vida abundante, a gente quer que o sofrimento cesse, a gente quer que as angústias cessem, a gente quer que as pessoas tenham novidade de vida, que aprendam que o pecado, que muitas vezes é oferecido pelo mundo como uma forma de liberdade, peque à vontade que você vai ser liberto, você vai uma pessoa... Isso é uma mentira de Satanás, isso acaba com a vida da pessoa, isso deprime a pessoa, leva a pessoa para os piores lugares. Então, quando a gente recebe desse Deus, a gente quer passar sobre ele para as pessoas. Então é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então ele é o nosso bom pastor. E ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse curral, que naquele momento o curral estava sendo Jerusalém, os judeus. Eu preciso trazer essas pessoas também, e elas também ouvirão a minha voz. Então, eles se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então, como que a gente entende hoje, gente, que é o povo cristão? Nós somos todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador e tem essa transformação de vida, né, pelo Espírito Santo. Não importa de onde a pessoa... O que eu recebi de Cristo, uma pessoa lá do Afeganistão, lá do Japão, lá da Austrália, lá dos Estados Unidos também recebeu. Nós recebemos o mesmo Espírito e por isso nós somos unidos por esse bom pastor que é Jesus, que é o nosso cabeça, né? Então é uma coisa muito maravilhosa. O Senhor Jesus, ele uniu todos os povos através dele. E ele fala que a gente seria um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Pois foi isso o que o meu pai me mandou fazer. Então assim, gente, quando os judeus tentavam matar Jesus, perseguir Jesus, não haveria meios deles conseguirem isso, porque Jesus só morreu porque ele quis. É lógico que o cenário é de assim, as pessoas pegaram Jesus, maltrataram Jesus, isso de fato ocorreu? Sim, mas na verdade quando você vê a atitude de Jesus, ele estava meio que entregue, ele não teve resistência nenhuma. Porque, pelo que a gente lê nas escrituras, assim, aquele era o momento, ele estava se entregando, ele queria passar por esse processo, porque ele sabia que por esse processo ele iria mostrar para os seres humanos que ele ressuscitou, porque ele andou ressurreto na terra, e ele iria ainda conversar e ensinar muitas coisas ressurreto, depois voltar para o Pai e ainda enviar o seu Espírito Santo. Então, tudo estava no controle dele, inclusive o dia da morte dele. Então ele fala, eu dou minha vida, ninguém pode tirar minha vida, só eu posso tirar ela mesma, né? Versículo 19. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? E outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista ao cego? Né? De novo, lembrando os milagres de Jesus. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da estrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou, até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las das mãos dele. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez. Jesus é um profeta? Jesus é uma pessoa qualquer? Eu e o Pai somos um. Somos Deus. Então, mais uma vez, ele revelando a divindade dele claramente aqui. Então, eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam, não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus.
Gente, então assim, desde aquela época, ficava claro que Jesus estava se dizendo Deus, mas os judeus estavam criticando por Jesus falar isso. Então, como hoje, depois de tantos anos, algumas pessoas ainda podem falar que Jesus não é Deus. Você pode não acreditar no que Jesus falava dele, mas o que Jesus falava dele mesmo é que ele era Deus. E isso era um dos motivos dos judeus terem tanta raiva de Jesus. E de até hoje os judeus não crerem em Jesus Cristo, porque eles não creem que Jesus Cristo é Deus, é um Messias. Eles creem, alguns ainda dizem que Jesus é um profeta, mas tem uma parte dos judeus, da Cabalá, de algumas outras ramificações, que inclusive acha Jesus bizarro, entendeu? Tem esse conceito de Jesus demônio mesmo, né? Então, o que Jesus sempre disse dele, ele nunca se disse um profeta, como os demais. E eu sei que existem algumas religiões que pregam, Jesus é mais um profeta como outro. Mas Jesus não disse, então Jesus mentiu sobre ele, né? Porque o que ele disse sobre ele é que ele é Deus, tá? E aí eles até estavam criticando, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade e sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que eu blasfemo contra Deus quando eu afirmo que sou o filho dele? Se eu não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creio pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Então ele falou assim, no Antigo Testamento as pessoas que eram mensageiros de Deus, vocês criam naquelas pessoas. E agora eu, que estou fazendo obras ainda maiores, coisas que ninguém ainda fez, né? Estou me apresentando de fato aqui para vocês. Como que vocês estão me criticando, né, por eu estar falando isso? Se para aquelas pessoas vocês não criticavam e agora para mim tá vendo uma crítica até mais severa, mas ele afirma, o Pai vive em mim e eu vivo no Pai, nós somos um, ele acabou de falar. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou mais uma vez da mão deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou por lá. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus. Então, gente, a gente está vendo aí nos estudos, né, como Jesus não foi unânime na época dele, né? E a gente sabe que até hoje Jesus não é unânime. Mas a pergunta que eu faço para vocês refletirem no vídeo de hoje é, quem é Jesus para vocês? Vocês de fato creem que Jesus era uma pessoa verdadeira? Vocês creem que tudo que saiu da boca de Jesus é verdade? Se vocês acham que Jesus é verdadeiro e que o que sai da boca dele é verdade, então vejam o que Jesus estava falando sobre ele. Existe algum outro caminho para você ter mudança de vida? Existe alguma outra maneira de você se aproximar de Deus? Se Jesus é verdadeiro, não. Ele é o único caminho. Ele é a única porta. Ele é o único pastor que vai levar esse rebanho às verdades profundas de Deus, né? Então pensem nisso e reflitam quem que Jesus é para vocês, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.